Cancelamento do contrato por débito em aberto. E eu já vi isso em algumas situações, como quando eu trabalhei na TIM. Na Claro, acredito que também eu já vi isso, porque eu trabalhei nos dois call centers. E pode acontecer, mas com os meus clientes nunca aconteceu. Pelo menos não que eu me recorde. Mas é uma situação que, no meu entender, é delicada, porque a empresa ser cancelada, pelo menos algum contrato por débito em aberto, é porque passou batido aquele valor e a empresa não fez o pagamento. Ou aconteceu algum problema com a empresa que ela não conseguiu arcar com aqueles valores. Mas eu acredito que você, a gente não vai ver esse tipo de situação acontecendo com os nossos contratos, porque a gente deve fazer essa gestão de pagamento da melhor maneira possível e impedir que isso aconteça. Mas, caso aconteça, você deve saber o que fazer e como é que isso acontece. O prazo para acontecer isso é de 30 dias da suspensão total. Existe a suspensão parcial com 15 dias, depois de 30 dias a suspensão total e depois de mais 30 dias a suspensão total vira um cancelamento, ou seja, tem um prazo de 75 dias da data do vencimento em aberto até o cancelamento do contrato. Então esse é o prazo que existe, 2 meses e meio para que ocorra o cancelamento. Então eu acho que é tempo suficiente para a gente conseguir identificar se existem valores abertos, a prestadora fazer contato, dizer que existe alguma coisa para você evitar esse tipo de situação. E, por incrível que pareça, existem pessoas com má intenção que sempre manda boleto em aberto, diz que existe um valor em aberto, e você, no meu entender, não deve acreditar nisso, sempre verifica com a prestadora. Mas, acontecendo valores em aberto, você tem que saber desse fluxo, tá? E quando acontece o cancelamento por motivo de inadimplência, a prestadora ela pode fazer a negativação daquele cliente. Por exemplo, nesse motivo, tá? Não é só por esse motivo que ela faz a negativação. Se existirem multas no contrato, ou uma multa, quantas forem existentes, elas podem ser cobradas e normalmente vão ser cobradas. Então, vamos supor, você está com o contrato lá em 12 meses, usando, falta mais 12 meses para encerrar, é um contrato de 24. E aconteceu essa situação no meio do contrato, provavelmente você vai ter que arcar com o valor de multa. Então, o débito que era 1, provavelmente ele vai ser maior. E aí, cada cenário é um cenário. Existem diversas situações de cancelamento por inadimplência e que sim geram multas. E outros que, por exemplo, o contrato está lá há muito tempo e não vai gerar uma multa. É possível, mas você tem que sempre ficar atento nesse tipo de situação, porque acontecendo esse tipo de cancelamento, sim, pode existir alguma cobrança se existirem fidelizações, se tiver desconto, se tiver oferta de aparelho, qualquer valor adicional ou benefício que você tenha recebido naquele contrato. E isso não atrapalha, ou seja, não bloqueia os outros contratos que você tenha com a mesma prestadora. Se, por exemplo, isso aqui aconteceu com um contrato de banda larga, o de telefonia móvel não vai ter problema. Você vai continuar utilizando. O de telefonia fixa, mesma forma, não vai ter bloqueio sobre eles. O que vai acontecer, que você vai perceber isso, é se você quiser um novo serviço naquela prestadora, eles vão barrar, eles vão dizer que existe um débito e não vão liberar para você adquirir. Normalmente é isso que acontece quando você tem um valor em aberto ou um cancelamento, por exemplo, por inadimplência que aconteceu e consta lá aquele valor em aberto, tá bom? Então, fique ciente que é esse o fluxo que acontece.